Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Neste vídeo falaremos de Lázaro, Vitor Hugo e João Gomes. Então, o Flamengo é o único brasileiro que está no top 20 de folhas salariais do mundo, entre as maiores do mundo, galera. Então, falando aí sobre Vitor Hugo, o Flamengo pede uma fortuna para vender Vitor Hugo ao Newcastle, né? Então, o Flamengo que é um celeiro de craques aí, né? É um dos poucos clubes do país em condições de grandes investimentos no futebol, né? Então, nos últimos anos, uma das principais fontes de receita foram vendas bilionárias de seus craques da base, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior, e além do Reinier, né? Que são alguns desses destaques, né? Então, famoso por revelar craques, o Flamengo mais uma vez pode faturar altas cifras com um trio que já desperta olhares no exterior, né? Então, João Gomes, Lázaro e Vitor Hugo são a bola da vez. Este último, por exemplo, entrou na mira do Newcastle, com uma situação financeira bastante confortável. O Flamengo não pretende abrir mão destes jovens por qualquer quantia aí. Não vai ser a preço de bananas que vai tirar esses atletas do Flamengo, né? Então, falando sobre esse assunto aí, né? O Flamengo pretende receber para negociar Vitor Hugo. Então, as informações foram reveladas. Quanto que o Flamengo pretende receber pela venda de Vitor Hugo, né? Então, mais uma proposta chegando da Europa por joias do Flamengo. O Lázaro, João Gomes e Vitor Hugo estão chamando bastante a atenção e recebem quase diariamente consultas e ofertas. A última delas seria do Newcastle, da Inglaterra, um valor que equivale a 12 milhões de libras. Em reais aí, né, chega em torno de 71 milhões. O Flamengo disse que não há a menor possibilidade de vender o Vitor Hugo por estas cifras. E não vai se sentar à mesa com possíveis interessados por menos de 100 milhões de reais. O mesmo raciocínio vale para o Lázaro e o João Gomes, atletas novos que foram recém-promovidos ao time profissional e com custo baixo, né? Então, como está com as finanças em dias, ganhando mais de 1 bilhão por ano de arrecadações, o Flamengo não tem pressa e vai segurar essas transferências, a menos que surjam propostas extraordinárias. Então, vale lembrar que a janela no futebol europeu se encerra no dia 1º de setembro, na quinta-feira, né? Então, galera, além de negociações com o exterior, o Flamengo fatura alto também com o valor de sua marca. Esta semana, fechou um acordo com a Assistcard, empresa do ramo de seguro e viagens. A parceria vai gerar ao rubro-negro uma quantia equivalente a 20 milhões de reais, num período de 2 anos, galera. Então, a informação aí, né, divulgada por vários meios de comunicação, e dizendo que a estreia da nova parceira do Flamengo deve acontecer já na semana que vem contra o Vélez Sarsfield pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. E de acordo com informações, a expectativa das partes é de que o contrato seja assinado ainda nesta semana, né? Então, passando mais informações aí sobre as jovens promessas aí, né? Começando também falando de João Gomes, né? Que o Milan sonda João Gomes e estuda fazer proposta pelo volante do Flamengo, né? Então, titular absoluto do Flamengo, né? Flamengo que vem revelando vários atletas e precisando repor a posição após negociar alguns jogadores do setor. O Milan, o time rossonero da Itália, decidiu ir ao mercado de transferências e, de acordo com o jornalista italiano Antonio Vitiello, o clube rossonero vê em João Gomes um ótimo nome e, inclusive, deve procurar o staff do atleta na próxima semana para realizar uma oferta oficial. Então, galera, passando informações aí, além do Milan, o Manchester United da Inglaterra, o Atlético de Madrid da Espanha e o Real Madrid, além do Lyon da França, vem monitorando e já demonstraram interesse no atleta rubro-negro. Muito por isso, os dirigentes italianos querem fazer uma proposta oficial, o mais rápido possível para sair na frente dos concorrentes. Conhecido como o Pitbull da Gávea, João Gomes se tornou titular absoluto do Flamengo na atual temporada. O volante entrou em campo 47 vezes, iniciou jogando 36 vezes, marcou 2 gols
e deu 2 assistências. Além de ajudar ofensivamente, o atleta tem sido um dos responsáveis aí, né, pela solidez defensiva da equipe de Dorival Júnior, que dificilmente sofre gols, né? Então, na Libertadores da América desta temporada, por exemplo, o João Gomes atuou em 9 partidas, sendo titular em 7, deu 1 assistência e tem média de 1,1 interceptação e 2,1 desarmes por jogo, além de vencer 50% das disputas de bola com os adversários. Fundamental na equipe de Dorival Júnior, João Gomes será poupado, então, nos jogos do Campeonato Brasileiro para disputar a Libertadores. E agora, então, falando de outra joia do Flamengo, Lázaro. Mais 3 clubes europeus têm interesse em Lázaro, mas o Flamengo faz jogo duro. O jovem de 20 anos recebeu oferta do West Ham, prontamente recusada pelo Flamengo, e está na mira de clube espanhol, então, né? Então, o tempo é curto, mas a lista de clubes europeus interessados em Lázaro é extensa. Além do West Ham, que realizou proposta oficial de 5 milhões de libras, Aston Villa e Leicester, ambos também da Inglaterra, e o Celta de Vigo da Espanha também despontam como clubes que podem tentar a contratação do atacante do Flamengo nesta reta final da janela de transferências no velho continente, que fecha no dia 1º de setembro ou no dia 31 na maioria dos países, né? Pelo menos o que foi dito por um dos agentes do jogador, a diretoria, em reunião realizada em São Paulo, galera. Então, o encontro do representante de Lázaro com a cúpula rubro-negra aconteceu na última quarta-feira no hotel em que a delegação do Flamengo ficou concentrada para o duelo com o São Paulo pela Copa do Brasil. E o agente, que aproveitou também para visitar outros jogadores do Flamengo que fazem parte de sua cartela de clientes, como Fabrício Bruno e Vitor Hugo, tomou um café com Marcos Braz e Bruno Spindel e conversou sobre o futuro de Lázaro. O entendimento é que, neste momento, uma ida para a Espanha é um mercado que pode ser mais fácil na adaptação do jogador na Europa e servir de trampolim para o futebol inglês, né? Então, o Flamengo assinou já com um novo patrocínio aí, com 20 milhões de reais, né? E está tranquilo aí na parte financeira e não vai fazer bobagens de vender jogadores a preço de bananas, né? Então, neste encontro, o representante de Lázaro entendeu o fato de o Flamengo ter recusado as cifras oferecidas pelo West Ham. E o que foi explicado por Braz e Spindel é que, na visão do Conselho de Futebol, é que o atacante pode ser vendido com valores maiores dos que o Rodrigo Muniz, que foi negociado com o Fulham em 2021 por 8 milhões de libras, cerca de 50 milhões de reais por 80% aí dos direitos econômicos do atleta. Mas essa avaliação da diretoria não é pelo fato de acharem que Lázaro tem um potencial maior que Rodrigo Muniz, até porque são perfis diferentes. Mas o Flamengo sabe que no mercado de transferências e na avaliação dos clubes é que as convocações e experiências na seleção brasileira fazem a diferença. O Lázaro tem histórico e é artilheiro nas categorias de base e gol de título em Mundial Sub-17 com a camisa da seleção em 2019, né? Além disso, neste ano, o Lázaro se destacou com Paulo Souza no primeiro semestre e agora com Dorival Júnior, que está desenvolvendo potencial em uma outra função no setor ofensivo, que se trata do falso 9, atuando mais dentro da área, algo que faz poucas vezes em sua carreira, né? É um jogador assim muito técnico, então no encontro ficou combinado que o Flamengo topa vender Lázaro, mas a proposta tem que ser maior do que foi apresentada pelo West Ham, que deixou a situação do jogador em stand-by, né? Para focar na operação envolvendo Lucas Paquetá, meia do Leão, e que tem negociação avançada com os ingleses, né? Então, enquanto isso, o Celta de Vigo garantiu que enviará uma oferta ao time carioca para tentar contratar Lázaro. O Flamengo, ciente do interesse dos espanhóis, está disposto a negociar valores e percentual de direitos econômicos que pode ser mantido para uma futura venda do atleta aí, galera. Falando mais em um assunto importante, é que o Flamengo é o único clube brasileiro entre as 20 maiores folhas salariais do mundo. Então, assim como Palmeiras e Atlético Mineiro, o Flamengo está entre os times mais ricos do futebol brasileiro. No entanto, uma pesquisa feita pelo site
Copology acabou destacando uma informação importante que faz com que o clube carioca se distancie dos rivais. Então o Flamengo é o único time brasileiro que aparece entre as 20 maiores folhas salariais do futebol mundial. A equipe desembolsa cerca de 468 milhões de reais por ano. Então a manutenção e a valorização de Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, além das chegadas de Everton, Cebolinha, Vidal e Davi Luiz, ajudaram a inflar o valor. Assim o Flamengo aparece na 18ª posição acima de clubes tradicionais da Inglaterra, como o Aston Villa e outros que disputam a Champions League, como o Leipzig da Alemanha. O atual bicampeão da Libertadores, Palmeiras, aparece na 38ª posição, atrás do Atlético Mineiro, que surge na 34ª posição. Então, falando aí a lista dos 20 maiores clubes aí em folhas salariais do futebol mundial, em primeiro o Paris Saint-Germain, da França, com 2,2 bilhões de reais por ano. Em segundo, o Barcelona, com 1,6 bilhão por ano. O Real Madrid, com 1,4 bilhão. Bayern de Munique em quarto, com 1,4 bilhão. E em quinto, o Manchester United da Inglaterra, com 1,3 bilhão por ano. Em sexto, o Chelsea da Inglaterra, com 1,1 bilhão. Em sétimo, o Manchester City, com 997,2 milhões por ano. Em oitavo, o Atlético de Madrid, com 900,1 milhões por ano. Em nono, o Liverpool da Inglaterra, com 890 milhões por ano. A Juventus da Itália aparece em décimo, com 826,2 milhões por ano. Em 11º, o Tottenham da Inglaterra, com 666,2 milhões por ano. 12º, o Inter de Milão, com 642,2 milhões por ano. Em 13º, o Arsenal, com 594,3 milhões por ano. Em 14º, o Villarreal da Espanha, com 508,9 milhões por ano. 15º, o Borussia Dortmund da Alemanha, com 496,3 milhões por ano. Em 16º, o Roma da Itália, com 477,6 milhões por ano. Em 17º, o Sevilha da Espanha, com 481,3 milhões por ano. Em 18º, o Flamengo do Brasil, com 468 milhões por ano. Em 19º, o Aston Villa da Inglaterra, com 467 milhões por ano. E em 20º, o Leipzig da Alemanha, com 457,6 milhões por ano. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!